Você talvez tenha visto nas redes sociais que você acompanha ou nos grupos de WhatsApp que você frequenta, que tipicamente é o habitat natural desse tipo de notícia, imagens de detentos sendo vacinados. E para a maioria das pessoas, à primeira vista, pode parecer até bastante revoltante, porque falta vacina no Brasil. Muitas pessoas estão sem poder se vacinar. Tá tendo que ser priorizado as pessoas com mais comorbidades, pessoas com obesidade ou sobrepeso, pessoas mais velhas, né, pessoas imunocomprometidas que ainda podem se vacinar, porque tem isso, algumas pessoas imunocomprometidas não podem ser vacinadas. É justamente por isso que a gente precisa do máximo de pessoas possíveis vacinadas, porque essas pessoas que não podem ser vacinadas seriam então protegidas pelo conceito que a gente chama de imunidade de rebanho. Se ninguém está distribuindo o vírus entre si, essas pessoas que não podem se vacinar ainda estão protegidas com a sua vacina, com a vacina que a comunidade está tomando. Para a maioria de pessoas, e pessoas aqui no chat mesmo dessa live em que eu estou gravando esse vídeo, expressam que é realmente difícil aceitar a ideia de que um presidiário, um cara que rompeu as regras de convívio da sociedade, ele vai se beneficiar com vacinação primeiro do que eu. É importante entender como é que a vacina funciona e que ela, na verdade, ela não é um benefício só pessoal para a pessoa que toma a vacina. Como eu mencionei agora há pouco, o conceito de imunidade de rebanho, ele requer que todos estejam vacinados para que até as pessoas que não se vacinem se beneficiem. Então, quando você se vacina, você está se beneficiando diretamente, você está reduzindo imensamente as chances de que você adquira a doença, né, que é imensamente mais grave do que qualquer efeito colateral que a vacina possa causar. Eu me vacinei, eu recebi a primeira dose da Pfizer e o único efeito colateral que eu senti foi dor no ombro, normal, e um pouco de cansaço ao longo do dia, mas só isso, né? Isso é muito melhor do que a alternativa, que é pegar Covid e continuar com lockdown, fechamento de tudo. Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estive um pouco afastado do YouTube, justamente porque muitos canadenses já receberam pelo menos a primeira dose, restaurantes e parques e algumas coisas já reabriram, e eu tava tentando aproveitar o verão, porque eu passei, afinal de contas, muito tempo trancafiado nesse apartamento sozinho, então por isso eu estive um pouco longe do YouTube, e é também, em parte, o motivo pelo qual eu alterei um pouco o formato como eu gravo os meus vídeos, e agora eu tô transmitindo eles ao vivo primeiro, e depois editando para colocar no YouTube, para quem não acompanhou a live no site Roxinho, que eu acho que é a única coisa que eu posso falar sobre esse site aqui, para que eu não seja punido pelo algoritmo do YouTube. Mas voltando ao assunto que eu estava falando. Existem dois benefícios quando você se vacina. Tem um benefício pessoal, eu agora, as chances de eu contrair a doença são muito menores. E além disso tem o benefício social, porque como eu me vacino, eu vou lá e convenço um amigo a se vacinar, eu convenço um familiar meu a se vacinar, e aí todo mundo se vacinando, a sociedade em geral adquiriu a imunidade e agora as pessoas que não podem se vacinar estão mais protegidas. O detento, ele vai ter o benefício direto de se vacinar, né, que é não contrair o vírus, e ele também vai estar contribuindo positivamente para a sociedade estando imunizado. Porque uma coisa que muitas pessoas não entendem é que prisões são praticamente a incubadora perfeita de algo como Covid, ou qualquer doença, na verdade. Grandes epidemias se espalharam primeiro em presídios. E é fácil entender por quê. Primeiro, as pessoas que estão num presídio não são exatamente as pessoas mais disciplinadas, então não é o tipo de gente que vai estar direitinho, né, usando a máscara bonitinho. Se gente, em teoria, mais civilizada e que atende melhor às regras de convívio da sociedade não querem usar máscara, é bastante compreensível que a maioria de detentos também não vai querer. E ainda que quisessem, a gente sabe que insumos estão faltando em toda parte. Se falta em hospital, com certeza está faltando em presídio também. Então você tem uma massa de pessoas que está aglomerada ao máximo, porque as prisões brasileiras vivem um estado já de calamidade no que diz respeito à superlotação há muito tempo. Você tem a aglomeração, você tem a ausência dos insumos, você tem a falta de remédio. Esses caras não recebem o melhor tratamento médico do mundo, não recebem a melhor alimentação do mundo, estão tudo aglomerado. Se um detento contrai Covid, para que ele passe isso para a penitenciária inteira, seria bem mais rápido do que a transmissão na sociedade em geral, do lado de fora de um presídio. Para algumas pessoas, isso talvez não seja um grande problema. Eu sei que tem muita gente que, surpreendente, ainda acompanha meu canal, mas deve ter ainda gente que pensa que, meu irmão, bandido bom é bandido morto, tem mais é que morrer mesmo, foda-se, deixa tudinho pegar Covid e tá tudo de boa.
Além de ser um ponto de vista meio grotesco, porque você tem que considerar que tem muita gente que está preso que não era culpado de verdade, ou você acha que a justiça brasileira é tão eficiente que todo mundo que eles imprisionaram é culpado? Certamente não deve ser. Tem muita gente lá que foi preso por coisa trivial, que não deveria... A gente não deveria ficar desejando a morte dessa pessoa com uma doença, porque essa não é a pena para, digamos, o cara que furtou um celular. A pena dele não é ser jogado na cadeia para pegar uma doença e morrer. Essa não é assim que a gente decidiu que vai punir essas pessoas. Então, isso não é adequado, né? E, principalmente, você tem que atentar ao fato de que o vírus que se espalha num presídio e que poderia sofrer mutações muito mais rápidas do que a gente detecta na comunidade em geral, ele vai inevitavelmente sair de lá. Esse que é o problema. Se ficar todo mundo doente no presídio, isso já é imoral. A gente deixar isso rolar já seria imoral. Até porque o detento ele está sob a tutela do Estado. Então, se alguma coisa acontece com ele, legalmente, a gente, o contribuinte, vai ter que gastar dinheiro para cuidar, porque esse é o acordo. O acordo é esse. A gente dá o poder do Estado de deter essas pessoas e tirá-las do convívio, tirar as suas liberdades. E, ao mesmo tempo, o Estado não pode fazer isso de forma leviana. Ele também está responsável por aquela pessoa. Então, e tem inúmeros problemas de deixar isso rolar. Mas o principal, o que eu sei que te convence, é que se a gente deixar os presídios agirem como uma incubadora de variantes, quando essa porra sai do presídio, todo o esforço que a gente teve até agora vai ser pra nada. Você tá entendendo isso? Todos os lockdowns, o uso de máscara, ficar lavando a mão com álcool em gel até a mão ficar toda ressecada, que nem a minha tá aqui agora, tudo isso vai ter sido pra nada. Todo o esforço dos pesquisadores para desenvolver vacina vai ter sido pra nada. Vai ser tarde demais. E aí você vai me perguntar, mas Izzy, o negócio tá só no presídio. É só deixar lá, deixa todo mundo morrer lá e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Todo santo dia pessoas saem do presídio. Tem pessoas que estão servindo pena em regime semiaberto, tem pessoas cuja a sentença já acabou, tem os advogados que frequentam lá, a família dos detentos, os agentes penitenciários, que serão os primeiros a sofrer com isso, que vão pegar o Covid por causa do convívio próximo com os detentos e vão levar para suas comunidades, para suas famílias, para seus filhos. Então, querendo ou não, a gente tem esse problema absurdo que é a prisão é uma incubadeira perfeitinha para a Covid. Se a gente não vacinar esses caras o mais rápido possível, o que vai sair dessa incubadeira vai ser uma coisa que a nossa vacina não vai mais resolver. E esse é o problema. Pode sair algo muito mais virulento, mais contagioso. Esse é o principal problema. Por causa disso, ficar revoltado com a imagem de um presidiário sendo vacinado é, na verdade, um contrassenso, porque o presidiário ser vacinado é algo que protege você. Pode não parecer na superfície, mas questões sociais complexas nunca são óbvias na superfície. A gente tem que entender um pouquinho mais por que está sendo feito. E, no final das contas, você tem que entender que os caras não estão vacinando presidiário pela sacanagem da coisa. Essa que é a questão. Quem compartilha esse tipo de fake news, eu vi isso nos grupos que eu frequento, né? Que eu frequentava, na verdade, porque essa semana eu saí de alguns, inclusive que eu já tinha cansado de ser a única pessoa tentando explicar para as pessoas que essa notícia que está sendo repassada não foi bem assim. Tem alguns contextos, tem uma nuance que está sendo ignorada aqui. Quando essa mensagem é repassada no Zap Zap da vida, quem recebe isso, né? Eu tenho parentes mais velhos que engolem toda essa narrativa, né? De olha o que estão fazendo, olha o que a esquerda está fazendo, olha o que estão vacinando o presidiário, os vagabundos estão recebendo vacina primeiro que você e tal. E aí ela fica logo revoltada. E aí quando ela fica revoltada, né? Quando ativou aquele modo mais emocional, ela não vai querer, ela não vai pensar assim, médicos são pessoas inteligentes, né? Eles não iam estar vacinando um grupo que não precisa, só pela sacanagem. Vamos só desperdiçar aqui um monte de vacina com presidiário que nem precisa mesmo? Não é assim. Obviamente deve ter algum motivo. Por mais que eu discorde do motivo, é importante pelo menos você se informar do motivo, para que você possa criticar aquilo com uma boa fundamentação. Se você só reage imediatamente à imagem do cara sendo vacinado, né, do presidiário sendo vacinado, você não vai entender o que está acontecendo, por que aquilo está sendo feito, por que aquilo, na verdade, beneficia e protege a sua família. Eu fui dar um Google rápido para achar algumas imagens relativas a essa história, e eu vi que tiveram várias matérias de vários sites diferentes. Tem um da Globo, tem um da Gazeta do Povo, Notícias UOL, Agência Brasil, segurança.gov.br, vários sites. Alguns sites do governo explicando por quê. E ao longo de bastante tempo, tem um site aqui, uma notícia de maio, tem outra de dezembro do ano passado, tem uma de janeiro, uma de março, uma de fevereiro. Parece que todo mês rolou uma matéria que explica, olha, gente, é por isso que a gente acha necessário vacinar os detentos. É por causa disso aqui.
E ainda assim, muita gente não entende. E faz sentido, porque não tem como você acompanhar todas as notícias. Você deve ter dado foco em alguma coisa, essas notícias passaram batidas. Eu mesmo, que trabalhei na área de saúde por muitos anos, é por isso que eu entendo alguma coisa sobre essa questão de controle de pandemia, eu mesmo não tinha visto nenhuma dessas notícias. Sabe por quê? Porque não chegou na minha bolha, porque as pessoas não estavam compartilhando isso. Ninguém estava falando disso na bolha que eu ocupo. E olha que é uma bolha de gente até informada, gente que procura, gente que critica coisas que devem ser criticadas, que explicam melhor coisas que precisam ser melhor explicadas. E essa questão dos detentos sendo vacinados e o motivo por trás disso foi algo que meio que ficou num ponto cego da minha pequena bolha que eu habito. Então você que está vendo esse vídeo, talvez o que eu falei aqui é uma coisa bem óbvia. Todo mundo na sua bolha entende que presidiários precisam ser vacinados, porque se a gente deixar o Covid comer solto em presídios, vai sair de lá um negócio que pode, quem sabe, causar um dano ainda pior do que o Covid já causou no Brasil. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha servido para que você entenda um pouco disso. Se você viu essas imagens de detentos sendo vacinados e você ficou revoltado, se você engoliu o fake news sobre isso, né? Você achou que, se você achou que é isso, essa que é a grande ironia, brother, essa que é a grande ironia. O empenho que está sendo feito para vacinar detentos, inclusive comunicar isso, para explicar isso à população, ao meu ver, é uma das poucas coisas certas que esse governo fez até o momento em relação ao controle da pandemia. É sério, é bizarro. Só que, infelizmente, os próprios apoiadores desse governo, que tendem a ser um pouco mais ignorantes do mundo ao seu redor, não entendem. Eles poderiam usar isso como um argumento a favor deles. Eles poderiam dizer, tá vendo, na verdade, teve alguma boa ação do governo no controle da pandemia. Eles estão, pelo menos, reconhecendo a importância de controlar o Covid dentro das penitenciárias, né? Mas eles não entendem o mundo o suficiente para poder ver isso como uma coisa boa, eles veem isso como uma coisa ruim. E aí esse que é o problema de política desinformada. Imagina se a massa que dá apoio ao presidente fosse totalmente contra essa medida. O Bolsonaro é um cara ignorante e que vai com a maré. Ele provavelmente diria, é verdade, quem é que permitiu vacinar presidiário antes do trabalhador? Cancela essa porra toda aí. E aí você vê uma situação ainda pior, mano. Ou ainda pior. Então, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre os comentários aí. Eu vou tentar colocar links relativos a tudo que eu falei na descrição, no comentário opinado. Me segue nas redes sociais se você já não me segue. Me segue no... Eu não sei se eu posso falar o nome do site onde eu faço essas lives. Mas você vai encontrar aí embaixo que você é inteligente que eu sei. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.